Olá, salve, salve! Bem-vindo, bem-vinda! Hoje viveremos a aula 2 desse curso e eu fico sempre muito curiosa como é que foram as reverberações das provocações da primeira aula e como é que está o seu caderno de bordo. Espero que você tenha iniciado um contato estreito com os seus chamados, seus desejos, e que você vá registrando isso tudo no seu caderno. Então, hoje eu vou puxar aqui um arquivo para guiar a nossa aula. Mais uma imagem inspiradora do vídeo. E é um pouco do que a gente faz aqui. Quando nos encontramos, nos iluminamos e cada um com a sua chama vai acender outras fogueiras, outras ideias, outras perspectivas. Vamos nos alimentar nessa comunhão. Então, estamos na aula 2. Qual é a cartografia dessa aula? Nós vamos percorrer uma linha do tempo, né? Vamos fazer um mapeamento do passado, do presente e do futuro. Como assim, né? Da biblioterapia. Vou trazer os marcos históricos, a situação, o contexto atual e as perspectivas futuras. Também vou apresentar mosaicos de formatos e possibilidades para quem tem interesse de trabalhar com a biblioterapia, porque todos nós sabemos que é interdisciplinar e que é transdisciplinar. E vamos finalizar com algumas sugestões para o caderno de bordo. Então vamos lá. Vamos investigar as raízes da biblioterapia. Quais são os marcos históricos? Então, no século I, o Fílon de Alexandria, do Egito, no livro De Vita Contemplativa, descreve os filósofos como médicos por cuidarem das doenças do psiquismo. Se esses homens e mulheres são terapeutas, se merecem esse título, é porque se ocupam não somente do corpo objeto, mas também daquilo que anima o corpo fundamentalmente, o sopro de vida, que também é chamado de alma. Curar alguém é fazê-lo respirar, dar espaço ao sopro, desabrochar a alma em um corpo. O papel do terapeuta será o de desatar esses nós da alma. Isso está no livro Biblioterapia, do Marc-Alain Oaknan, que é um filósofo e rabino. E esse livro é um grande referencial para o trabalho com a biblioterapia. E nós teremos uma aula especificamente sobre as bases conceituais. E esse é o principal livro. Então, esses trechos foram tirados do livro do Oaknan. Na Grécia Antiga, por meio dos poemas homéricos da Ilíada e da Odisseia, revelava-se o caminho para transformar-se num ser essencialmente humano, virtuoso. A poesia era o acesso estético à dimensão ética. Então, nesses povos mais antigos, isso era inerente como processo de educação e de humanização e, ao mesmo tempo, de estética.
aprendemos com os gregos, desde os tempos homéricos, que a arte tem um poder ilimitado de conversão espiritual, um extraordinário poder humanizador. Isso é também do livro do Akhenaten. E aí, no século XVIII, iluminista, a literatura começou a ser encarada como remédio, liberta o indivíduo de sua sujeição às autoridades. Isso é citado pelo Dante Galliani. Inicia o movimento filantrópico que levou a leitura aos hospitais. Desde o século XIX, nos Estados Unidos, se utiliza a leitura individual em hospitais como coadjuvante no processo de recuperação do doente. E no século XX, personalidades como Jean-Paul Sartre evocam e reivindicam esse poder da literatura de nos fazer escapar das forças da alienação e da opressão. Esses trechos foram retirados do livro A Literatura como Remédio, do Dante Galliani. E o Dante também fala: aquilo que hoje é visto como algo de importância relativa e complementar, espécie de verniz cultural ou erudição, foi em todas as culturas humanas, das mais primitivas às mais sofisticadas, o elemento estruturador por excelência. Então, onde é que nos perdemos, não é? Em 1916, a palavra biblioterapia foi utilizada pela primeira vez pelo americano Samuel Crothers, no artigo Literary Clinic. Crothers foi um clérigo que, ao visitar um amigo padre, percebeu que a sacristia havia se transformado num consultório, onde o amigo administrava doses de literatura. Em 1949, Carolyn Schretz publicou o trabalho pioneiro sobre a biblioterapia, sua tese de doutorado intitulada Bibliotherapy, a Theoretical and Clinical Experimental Study na Califórnia, valorizando a experiência estética e imaginativa. E em 1959, 1975 e 1982 datam os primeiros artigos científicos baseados em relatos de práticas pontuais voluntárias. Esse conteúdo todo faz parte da dissertação de mestrado da Carla Souza, do Doses de Biblioterapia. Ela também nos apresenta um comparativo da biblioterapia no Brasil com a Polônia e diz: em 1980, na Polônia, a biblioterapia começou a ser oferecida nas universidades como pós-graduação, além de treinamentos na área serem oferecidos em outras instituições, como bibliotecas, escolas de artes e associações. Em 2002, na Universidade Federal de Santa Catarina, Clarice Caldin oferece curso de teoria e prática biblioterapêutica com 80 horas semanais. Então, a Clarice Caldin é uma grande precursora aqui no Brasil. E em 2003, esse conteúdo é integrado no curso de biblioteconomia como disciplina optativa com 36 horas semanais. A fonte disso é o trabalho, a dissertação de mestrado da Carla. Na Universidade Federal da Paraíba, Edna Gomes Pinheiro oferece a disciplina Leitura Terapêutica, fazendo parte dos tópicos especiais. Em 2009, em congresso
biblioterapia e leitura em espaços de informação, possibilidades e limites para meninos de rua. E em 2004, em Semana de Integração, biblioterapia, o que os olhos não veem, o coração sente. Então, a Edna Gomes, igualmente, foi fazendo um movimento, né, na Paraíba. Vamos passar aqui. Existe a Associação Vive e Deixe Viver de contadores de história em hospitais. O VIVA existe desde 1997 e ele está espalhado por 6 estados e tem uma rede de hospitais credenciados. Eu fui voluntária durante 2 anos aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e a leitura era justamente o veículo de cuidado de crianças internadas, onde também acabava envolvendo a equipe multidisciplinar, né, de cuidadores e também os familiares. Então, eu fui testemunha como foi um genuíno trabalho de biblioterapia. Para quem quiser conhecer mais a respeito, o Viva disponibiliza um site, é esse www.vivedeixeviver.org.br, onde você pode encontrar mais informações, inclusive trabalhos acadêmicos baseados nos casos vivenciados da intervenção da literatura no ambiente hospitalar. E é um trabalho lindo, admirável. Um outro marco histórico, trazendo um pouco da minha história, né? Aconteceu em 2015, foi no dia 2 e 3 de outubro, o primeiro curso de biblioterapia presencial, né? Então, foi a primeira turma do curso Biblioterapia, Bases Conceituais, Práticas e Acervo. E lancei também a primeira antologia via biblioterapia, porque eu acredito sinceramente que a escrita e a leitura caminham juntas, então eu incentivo muito o processo de escrita e as antologias vieram como um veículo coletivo da ousadia de se lançar, né? E foi maravilhoso, e desde então, né, desde 2015, eu lanço uma antologia por ano. Esse ano esse ano de 2020, já vai ser a 6ª antologia. E até hoje já foram ministradas 26 turmas presenciais em várias cidades, no Rio, São Paulo, Niterói, Natal, Barra Mansa, Juiz de Fora, e envolvendo muitas pessoas apaixonadas pelos livros e com um chamado muito grande de utilizá-los para o cuidado e de formas bem diversificadas. E aí isso veio numa espiral crescente. Em 2016, aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Biblioterapia que eu chamei, que foi na Unirio, é o Biblioterapia Que História é Essa? Encontro de partilha da potência terapêutica da literatura, que aconteceu na Unirio, com apoio da Bibliofamília, que é como eu chamo as pessoas que se aproximam e fazem o curso. Então, se você está escutando isso agora, quer dizer que você já faz parte da Bibliofamília. Participei da Bienal de São Paulo, a convite do Conselho Regional de Biblioteconomia, lancei a 2ª antologia Relíquias, e aí começou uma parceria com a editora Cândido, que criou o selo Biblioterapia, onde agora é como se os livros também fizessem parte de uma família, né? E com o tempo eu fui me surpreendendo com os frutos desse trabalho, né? Então, essa imagem aí desse mamoeiro que tem vários braços, e tanto o principal quanto os braços estão dando muitos frutos, né? Então,
eu fiquei muito feliz assim de ver que integrantes da Bibliofamília começaram a oferecer cursos de biblioterapia, né? Como a Paula Ramos, a Priscila Andrade, a Cristiane Bueno, a Bianca Lopes, a Michelle Leal, a Adriane Nóbrega, a Inês Helena Garcia e outros também já estão entrando nesse campo. Essa é a Marília Amaral, da Unirio, que teve uma participação muito profícua, né? Então, aberta aos clamores dos alunos que queriam saber mais sobre essa história da biblioterapia. A Marília fez o meu curso junto com alguns bolsistas, isso no início de 2016, e depois eles implantaram todo um projeto na Unirio, Biblioterapia em Rede, e eu vou contar resumidamente essa história. Então, em 2015, né, no primeiro semestre, a pedido dos alunos e da coordenação do curso de licenciatura da Escola de Biblioteconomia na Unirio, a professora Marília Amaral ministra a disciplina Biblioteconomia e Leitura. No segundo semestre, eu fui convidada para participar como palestrante da 7ª Semana de Integração Acadêmica dos Estudantes de Biblioteconomia. E aí, como eu falei, no primeiro semestre de 2016, Marília Amaral mais 3 bolsistas participam do curso de biblioterapia. Isso foi em março, comigo. E aí, a demanda pela oferta de uma disciplina sobre biblioterapia como principal interesse dos alunos de biblioteconomia para estudo complementar. Fizeram uma pesquisa na universidade, a biblioterapia ganhou disparado como área de interesse. Isso é tão interessante, né? E aí, o que eles fizeram lá internamente? No primeiro semestre de 2016, eles ofertaram uma disciplina optativa sobre biblioterapia dentro da biblioteconomia, dentro das propostas curriculares de tópicos especiais em temas contemporâneos. E aí iniciou um projeto de ensino, biblioterapia, um campo de atuação contemporânea na biblioteconomia, e foi feito um projeto de extensão, biblioterapia em estúdio. E aí teve o nosso encontro, né? E 2016 fechou com mais interessados na área. Então, eles criaram até um blog chamado Biblioterapia em Rede e tinham encontros inicialmente semanais para aprofundamento, como se fosse um grupo de pesquisa, né? Depois passou para quinzenal e eles tinham a intenção de que esse site fosse um portal que informasse a rede de pessoas que atuam com biblioterapia, que apresentasse conceito histórico, tipo vivência. Se vocês acessarem esse site hoje, tem muitas informações, mas ele deixou de ser atualizado porque a professora Marília acabou saindo, se aposentando. Então, nesse espaço, apesar dele não ter sido atualizado com o tempo, contém informações preciosas e mostra todo um movimento dentro da universidade, né? Porque nesse momento que eu apresento isso para vocês, a biblioterapia consta no Código Brasileiro de Ocupações como responsabilidade da biblioteconomia. Mas são pouquíssimas universidades no Brasil, até o momento, que oferecem isso como disciplina. Então, através desses marcos históricos, vocês vão percebendo assim, que quando é oferecido, é fruto de alguém que luta por isso, né? Então, a Marília Amaral foi uma delas, como a gente viu a Edna, como a gente viu a Clarice Caldin. Então, o que a Marília Amaral apresentou até nesse nosso encontro é que a biblioterapia na universidade, ela diz que possui caráter de inovação, apesar da gente ver que a história começa muito lá atrás, né? A biblioterapia, na verdade, ela é muito antiga, mas ela é pouco estruturada e utilizada, na verdade, né? Então, ela ainda possui caráter de inovação. E é um campo de possibilidades para os bibliotecários.
e raramente é abordada nos cursos de biblioteconomia e áreas correlatas. Então, tem aí a Universidade Federal da Paraíba, de Santa Catarina, a Unirio, a Universidade Federal de Ouro Preto e onde mais? E em 2019 eu promovi o segundo encontro nacional de biblioterapia, cartografias e rumos. Aconteceu na UF no dia 5 de outubro de 2019 e a intenção era justamente essa, né, de fazer um mapeamento dos marcos históricos, traçar o cenário atual, as perspectivas futuras e a partir das trocas, né, de quem é que está fazendo o quê e como, o que a gente junto poderia fazer. E foi um encontro muito potente, né? Eu sou suspeita para dizer. A partir da pandemia, eu venci um preconceito e ofereci o primeiro curso de biblioterapia online ao vivo. Foram 10 aulas de 2 horas cada uma vez por semana, e a primeira turma contou com 43 pessoas. E já estamos aí na segunda turma também online ao vivo. E você, se você está aqui, você faz parte dessa história, né? Que tem um propósito maior justamente da expansão e da solidificação do campo da biblioterapia no Brasil. Então, a gente viu que por conta lá das ações da Clarice Caldinha, a biblioterapia fez o sol brilhar ali no sul do país, a Edna fez o sol brilhar ali na Paraíba, e aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e pelas redes se expandindo para o Brasil inteiro, eu tenho feito os movimentos, né? Então, em São Paulo, a FESP-SP também me convidou para palestras e tem feito um movimento de expansão, e assim a biblioterapia está se espalhando. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou amadora. Amadora no sentido de que eu amo demais o que eu faço e que eu estou sempre aprendendo. Eu comecei com essa história em 2011, né? E de lá para cá foi muito aprendizado, tanto de uma pesquisa de aprofundamento, quanto de práticas, né? Porque a prática é formativa. Então, se nesses marcos históricos que eu apresentei até agora, alguma coisa eu ainda não tenho conhecimento, se você quiser contribuir para isso, eu estou super aberta, porque eu acredito realmente que a gente vai acessando os conhecimentos através da comunhão, do encontro, da abertura e da troca. Então, nesse encontro esse segundo encontro de biblioterapia, né, que aconteceu na UF, tinha a intenção também de mapear o momento atual. Quem está fazendo o que na área? Então, inspirada por um quadro de um programa de televisão que incentivava que cada um criasse um vídeo com o próprio celular, dizendo o nome, a cidade e trazendo o que a pessoa acredita que poderia contribuir para um Brasil melhor, vamos dizer. Inspirada por isso, eu lancei nas redes uma proposta. Se você trabalha com biblioterapia, eu sugiro que você grave um vídeo de até 3 minutos dizendo quem é você, de que cidade você fala e de que maneira você hoje trabalha a biblioterapia. E aí eu recebi 25 vídeos e foi uma coisa muito interessante. E vai ter um módulo específico, né? Porque essa aqui é a segunda aula, mas vai ter um módulo específico só para compartilhar esses vídeos com vocês. E é muito inspirador que você vai vendo que cada um, na sua especificidade, vai trabalhando de uma forma diferente.
E ao colocar isso, porque é um grande laboratório, né? Eu gosto dessa palavra, laboratório, é labor com oratório. Então, a gente se prepara, a gente se coloca num espaço para oferecer aquela proposta e a gente aprende muito. É orgânico, né? As coisas vão pedindo certos encaminhamentos, a gente vê que algumas coisas dão certo, outras não. Então, isso é muito vivo. E ouvir os testemunhos das pessoas, né? Eu, sinceramente, acho que não tem nada mais potente. Então, deixa eu retornar aqui para onde nós estávamos. Então, eu anuncio que assim que você terminar essa aula, vai ter um módulo só para você acessar esses vídeos. E tem uma frase muito querida que diz assim: se alguém nos olha, nos multiplica. E essa imagem linda da Luciana Greter, né? Essa frase é do Bartolomeu Campos de Queiroz. Então, e eu procurei assim, quem é que está se destacando no campo da biblioterapia no Brasil, né? Se você tiver uma opinião diferente, quero ouvir também. Então, como a gente viu pelo histórico, tem aí a Clarice Caldin, que é uma grande precursora, né? E também reverencio muito o Dante Gallian, ele é um historiador e ele trabalha com a literatura como remédio há mais de 15 anos. Ele é um professor e no livro dele ele conta que ele tinha que dar uma aula que todo mundo dormiu na aula. Então, para dinamizar a aula, ele levou leituras. E ele fez um recorte, né, de trabalhar só com os clássicos. E assim ele acabou criando o laboratório de leitura, o laboratório de humanidades, e aí hoje ele tem feito um trabalho belíssimo e ele até atribui assim a esse compromisso, né? Porque ele pega, por exemplo, um grande livro, tem um aqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski, ele trabalha só com os clássicos, né? Então, é um livrão, sei lá, 555 páginas. Então, ele pega o livrão, ele divide em 4 ou em 5 pedaços e a turma lê cada pedaço e encontra para discutir. Então, isso gerou uma disciplina de leitura que ele foi, ao longo dos anos, criando um acervo fantástico. E esse acervo hoje é utilizado em empresas, em vários. Então, ele anda disseminando, né? No próprio livro dele, ele fala. Ele não usa o termo biblioterapia, mas ele fala da literatura como remédio e da função terapêutica também. A Carla Souza foi a aluna, né, da Clarice Caldin, uma pessoa apaixonada e que tem feito um trabalho fantástico de disseminação através do Doses de Biblioterapia e está espalhando esse conceito, essa prática, essa possibilidade, formando pessoas, está fazendo um trabalho muito bonito. Eu estou nessa luta também desde 2011 e, sinceramente, acho que ainda tem muito que fazer e que vocês podem dar um grande contributo, né? Eu acredito, sinceramente, que sozinho a gente não faz nada. Agora, na coletividade, a gente faz milagre. Então, eu tenho muita história bonita para contar da Bibliofamília e eu quero fazer isso. E eu sei que a gente ainda tem que unir forças para lutar por muitas coisas, a gente já vai falar sobre isso. Tem a Nancy Nóbrega, que na PUC ofereceu também um curso de extensão. Depois da pandemia, isso tudo está suspenso. Então, ela, como o Galeno Amorim, eles são profissionais já muito respeitados na área da leitura, né? Desse reconhecimento acadêmico mesmo, um estudo muito aprofundado da leitura e que abraçaram o campo da biblioterapia. Então, como a gente observou nos marcos históricos, a partir da Segunda Guerra, a literatura foi utilizada nos hospitais, principalmente, né, como um bálsamo assim para os
os pacientes. Nas minhas pesquisas, assim, para mim, uma referência é o Reino Unido, porque lá tem um programa chamado Books on Prescription. É sonho meu viajar para a Inglaterra para conhecer isso de perto, quem sabe. Esse sonho está próximo. Por quê? Porque lá um pesquisador chamado Neil Freud, ele conseguiu comprovar que você fazer rodas de leitura substitui, diminui o uso de fármacos, o uso de antidepressivos. Então, a gente sabe que o antidepressivo, ele atua nos sintomas, não na pessoa, né? Então, ele ajuda a segurar a ansiedade, ele ajuda a estimular que a pessoa levante, enfim, que ela tenha ânimo para alguma coisa, mas ela não atua na causa raiz. E aí o governo, ele resolveu fazer, como nós temos a farmácia do SUS, lá tem como se fosse a biblioteca do SUS, são espaços onde se fazem rodas de leitura, e isso a gente está trabalhando uma série de coisas, não é? Pertencimento, capacidade de expressão, isso tudo ancorado numa linguagem sensível, cultural, que é a literatura. Então, a palavra estética é uma experiência estética, né? Reflexiva, humanizante. E estético vem do grego aesthesis, que significa sentir, que é o contrário de anestesiado, é quando a gente não sente nada, que é o que faz a medicação, não é? Então, esse resultado desse projeto Books on Prescription foi tão positivo que virou política pública de saúde, né? Que foi estendido para todo tipo de atenção psicossocial. Então, virou um programa maior que se chama The Reader Organization, que passou a ser aplicado em todo tipo de atenção psicossocial que o governo cuidava. Então, do tipo população carcerária, asilos, orfanatos e etc. Então, não é uma coisa inspiradora? E através desse trabalho da Carla, eu fiquei muito curiosa com essa história da Polônia, porque esta mulher, chamada Irena Borecká, ela fez uma revolução, né? Por causa dela, ela criou pós-graduação e hoje lá a biblioterapia faz parte de várias áreas. Eu acho que é o que a gente tem que caminhar para conquistar. Então, hoje aqui na legislação brasileira está só no campo da biblioteconomia, mas tem que estar na psicologia, tem que estar na educação, tem que estar na literatura, tem que estar nas artes, né? Então, o que é que a gente tem que fazer para isso? Então, primeiro, é fazer com que mais pessoas entendam o que é isso, sintam na pele a potência disso, para que a gente possa fazer uma certa pressão, vamos dizer, para que exista uma legislação nesse sentido. Então, eu sou muito inspirada por essas pessoas que são precursoras, né? Por quem cria um campo. Porque isso é muito difícil, né? Então, se você busca um monte de gente que eu conheço, quer fazer um trabalho acadêmico sobre biblioterapia, mas a gente sabe que para você entrar na academia tem que ter um campo, tem que ter orientador, tem que ter ressonância com as linhas de pesquisas das vagas que estão sendo ofertadas, e muitas vezes o que você encontra são portas fechadas, não é? Então, a gente ainda está engatinhando, mas tem países que estão mais na frente e que são exemplos para nós. Então, minha reverência a essa criatura que fez a revolução lá. Dito isto, minha gente, né? O que a gente percebe hoje, né? Vimos aí os marcos históricos, o cenário atual, ele está meio nebuloso, justamente porque seria muito importante que alguém canalizasse as pesquisas, e já tem muitos artigos que estão percorrendo esse caminho para ganhar essa robustez, assim, quem está fazendo o quê, de que maneira, né? Então, eu sou uma profissional autônoma,
autodidata. Eu não tenho um grupo de pesquisa, eu não tenho um conjunto de pessoas que possa fazer essa pesquisa, que é uma dedicação de uma vida toda, né? Então, até o momento, eu ainda luto pela minha subsistência e tenho esse chamado que é maior do que eu, que já me fez cometer loucuras, e estou aqui eu conversando com você, não é? Então, eu estou disposta, sim, a fazer o que for possível, que tiver ao meu alcance para contribuir. É um chamado maior que eu confesso para você que várias vezes eu já pensei em desistir, várias vezes pensei em voltar a ser empregada, ter os meus benefícios, meu salário fixo, mas não é assim que a banda toca. E o que eu posso dizer para você, assim, é que cada momento foi muito intenso, né? Como diz o Drummond, é eterno, é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força jamais o resgata. Então, de uma certa forma, eu fui seguindo, mas é difícil. Isso tudo para te dizer o seguinte, que tanto os marcos históricos do passado quanto do presente, eles ainda são muito nebulosos, né? A gente tem que investigar mais para conhecer mais esses campos. Por isso que eu falei, sou amadora. Amo muito o que faço e estou aprendendo. Eu sei que eu vou aprender até o último suspiro, mas eu sou uma testemunha viva, que eu trabalho com isso diariamente, individualmente. Eu estou aqui no meu consultório, coletivamente, através das rodas e através dos cursos, eu vou tendo experiências com outros públicos, e é um mundo maravilhoso e encantado, e que tem me trazido uma abundância de sentido em cada suspiro que eu dou. Então, minha gente, dito isso, e o futuro? Olha aí, uma bola de cristal. E o futuro da biblioterapia? Eu acredito, sinceramente, que um passo muito significativo vai ser a biblioterapia ser reconhecida como PICS, como prática integrativa e complementar de saúde. Como assim? Foi uma grande conquista. Através da lei, o SUS reconheceu. Nesse momento que eu falo para você, são 29 práticas integrativas e complementares de saúde. Como assim? Se admite que certas práticas ajudam e muito na saúde da pessoa, como, por exemplo, o Reiki, como a yoga, como a dança circular, como a constelação familiar, a imposição de mãos. São 29 práticas, minha gente. Pergunta se a biblioterapia está entre elas. Ainda não. Então, eu acho que seria muito interessante nós, coletivamente, fazermos uma pressão para que isso seja, né? Então, olha lá. Em 2006, foi instituída a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares, que foi complementada pelas portarias 849, do dia 27 de março de 2017, e a 702, de 21 de março de 2018, que inclui 29 práticas. Olha elas aí: apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, medicina antroposófica, antroposofia aplicada à saúde, medicina tradicional chinesa, acupuntura, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais e fitoterapia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, termalismo social, crenoterapia e yoga. Não é incrível que a biblioterapia não esteja?
Então, eu cheguei a procurar um político aqui na minha terra e apresentei um projeto para ele, mostrei esse cenário, falei dos benefícios e isso virou como se fosse um projeto de lei, mas ficou lá engavetado. Então, o que a gente pode fazer enquanto coletivo para contribuir para isso, né? Você tem alguma ideia? Mas eu tenho uma boa notícia. Foi lançado o primeiro livro, ele está aqui na minha mão, olha, é um livrão. Práticas integrativas e complementares no SUS. O reconhecimento de técnicas milenares no cuidado à saúde contemporânea. Ele é um livro que tem... gente, tá errado isso aí. Ele é um livro que tem 807 páginas, 37 capítulos, incluindo um capítulo sobre a biblioterapia, que eu consegui fazer parte disso, que se chama Biblioterapia, Via de Cuidado Evocadora de Narrativas. Então, eu acredito que isso tenha sido um passo. E o que mais? Então, como falado antes, hoje no Brasil a biblioterapia só consta como atividade no Código Brasileiro de Ocupações e ela deveria fazer parte de outras áreas, né? Como a psicologia, a educação, as artes, a literatura. Temos que fazer mais encontros. Eu tenho feito esses encontros, né? Eu não faço parte de uma universidade, então é preciso promover mais encontros para a gente trocar, para a gente unir forças e contribuir para a expansão desse campo. Fazer os mapeamentos devidos, né? As práticas. Fico imaginando também, né? De ter uma associação, uma sociedade. Eu sei que vários artigos científicos estão caminhando para a solidificação desse campo e precisamos produzir, né, mais livros, livros com casos, livros com descobertas, livros de pessoas que já estão com vários anos de vivências e de pesquisas nesse sentido, não é? Isso tudo vai contribuir. Qualquer ação sua contribuirá para a expansão do campo no Brasil. Somos um coletivo e podemos escrever essa história em comunhão. Eu acredito sinceramente nisso, né? E aí, na aula de hoje, a gente também vai falar sobre algumas possibilidades, que são muitas. Então, tá vendo? Essa imagem tá aí no livro Mim e o Tudo de Novo, e fala dessa múltipla gestação, né? Eu fico imaginando assim, quem é você? Qual a sua área? Qual a sua busca? O que você já imagina? Será que você já tem ideia ou será que você ainda não? Então, minha gente, para trabalhar com a biblioterapia, na verdade, você pode fazer um lindo mosaico. Um mosaico da biblioterapia. Como assim? Você pode escolher o seu público. Tem um público que te agrada mais? Ele é composto, são crianças, são bebês, são crianças de que idade? São adolescentes? São adultos? Ou são idosos? E o espaço? Você pretende fazer isso dentro da escola? Ou em bibliotecas? Ou em hospitais ou demais espaços de saúde? Ou em consultório? Ou em centro cultural? Ou em asilo, orfanato, presídio? Ou em residência, que pode ser na tua própria, ou em outra? Ou em empresas? Ou em universidades? Qual é o espaço? E você pode combinar, né, a biblioterapia com alguma outra coisa. E essa que é a beleza, é fazer o seu mosaico, que aí, daquele jeitinho, é só você que faz, né? Então, minha gente, fica lindo misturar
a biblioterapia com a arte-terapia. Você pode tanto provocar com uma leitura e deixar reverberar através dos materiais, ou então você pode fazer um trabalho expressivo e a partir dos símbolos que emergirem das narrativas que forem evocadas, você pode trazer uma leitura em ressonância. É maravilhoso, é um campo inesgotável. Aqui na nossa aula da literatura infantil e juvenil, eu vou dar algumas ideias nesse sentido e que já deram muito caldo. Também fica lindo misturar a biblioterapia com a dança circular. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes em eventos de dança, eu levo a poesia, em eventos de literatura eu levo a dança. Até quando o curso é presencial, a gente faz dança circular, até para deixar o corpo incorporar, como diz o Bartolomeu Campos de Queiroz no livro Minerações, há que se afinar o corpo até o último sempre, exercer-se como instrumento capaz de receber a poesia do mundo, poesia suspensa em rotação e translação, movimentos moderados, alinhavando dias e luares, estações e colheitas, minutos e milênios, provisoriamente. Não é maravilhoso? Então, o Bernard Voisin, que é um grande precursor do movimento das danças circulares, ele fala que a dança é uma mensagem poética do mundo divino. Então, misturar a dança circular e a biblioterapia é maravilhoso, porque é tudo a linguagem sensível, né? Misturar a biblioterapia com bordado. Gente, isso aí é ressonância completa lá com o Walter Benjamin, né? Que ele fala que hoje ninguém mais testa enquanto ouve uma história. Então, qualquer atividade assim, manual, ela leva a gente para um estado introspectivo, né? Então, você oferecer uma leitura e depois bordar, ou enquanto borda, a leitura é feita, isso faz com que as pessoas alcancem profundidades anímicas. Com a música também, a gente tem aqui uma pessoa da Bibliofamília, que é a Cláudia Antônio, que encontrou esse viés nela, casada com um músico mesmo, assim, há 40 anos, vivendo nos bailes da vida, né? Então, ela começou a fazer os círculos de biblioterapia, por exemplo, com Chico Buarque, né? Que recebeu um prêmio de literatura. Então, ela trazendo trechos da literatura dele, ou até leitura das letras das músicas, e o marido entrando com as músicas. Nossa! Deu muito caldo, né? Ela fez de Cartola também, do Vinícius de Moraes. Então, imagina! Um bálsamo, né? Tem o Caetano Veloso e você pode se espalhar por o que você quiser. Tem gente que mistura a biblioterapia com a yoga. Então, a yoga tem toda aquela parte da meditação, né? A meditação está aí em seguida, dos respiratórios, das posturas. Então, fica muito bonito, porque, na verdade, o círculo, né, de biblioterapia, o momento da biblioterapia coletiva é como se fosse um rito. É como se você fosse sair de um caos, um outro espaço e vai criar um espaço simbólico, um lugar para habitar. Então, é muito bom marcar essa transição, né? Quando começa a roda, a gente fazer uma respiração, a gente fazer uma prática de fazer contato, né, consigo mesmo, é maravilhoso, é maravilhoso. Fazer biblioterapia junto com escrita criativa, afe Maria, isso dá um caldo lindo, né? Porque o que fazem os livros? Eles evocam as nossas vozes, né? E aí, quando você escreve, você deixa reverberar. E eu gosto muito de uma frase do Foucault, no documentário Foucault contra ele mesmo, está disponível no YouTube. Ele fala assim: eu escrevo para descobrir, porque se eu soubesse, eu não precisava escrever. Então, os livros provocam muito. Então, se tem um livro que fala sobre o medo, a gente pode escrever sobre os nossos medos. Se tem um livro que fala sobre o luto, a gente pode escrever. Então,
Pode ser uma coisa lúdica ou pode ser uma coisa mais densa, terapêutica. Combinar escrita e leitura é um banquete. Tem gente que mistura biblioterapia e dança do ventre, então lê lá As Mil e Uma Noites e faz dança do ventre. Imagina? Afe Maria! Tem gente que mistura biblioterapia e homeopatia. Eu acho isso fantástico, porque eu até chamo de homeopatia literária. Eu criei até um receituário mesmo, então eu receito. Olha, você está precisando desse verso aqui, você lê após as refeições, ou lê antes de dormir, ou lê até incorporar. Quer ver? Vou dar exemplo. A frase de Milor Fernandes: não se amplia a voz de idiotas. Então, quando você fica muito alterado com alguma coisa que alguém disse, uma coisa terrível, aí tem que ser essa homeopatia do Milor Fernandes. Você quer ver a outra que eu gosto muito? É Cecília Meirelles. Prescrevo muito essa, hein? Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Então, é uma homeopatia realmente, né? Só que é em versos. E você combinar isso com tratamento homeopático mesmo é fantástico, é maravilhoso. Então, na verdade, você está vendo, eu estou dando vários exemplos, mas eu quero que você olhe para você e veja quais são os instrumentos que você já tem. Quais são as suas habilidades? Por onde você já andou? Você pode combinar isso com a biblioterapia. Aí vai ficar uma coisa que é só tua. É a tua característica, né? Tem gente que combina com a própria medicina. A gente tem aqui na Bibliofamília o Antônio Melo, que é um pediatra, que ele fez o curso e a partir disso ele começou a prescrever os livros e ele fala, vocês vão assistir o vídeo dele, né? Ele mesmo falando, que isso ele percebeu que fortaleceu o vínculo da família, que ajudou numa série de questões que antes era uma lacuna, é como se ele não tocasse. Então, ele recomenda e as famílias têm dado um retorno lindo. E aumentou até a procura de clientes porque ele tem essa abordagem. Olha para isso. Pode misturar a biblioterapia com a constelação familiar. Eu sou consteladora e, dependendo da situação, eu sempre trago um trecho, né? Porque são conflitos familiares, são processamentos de luto. Então, tem trechos da literatura que são fantásticos. E a poesia, ela tem uma vibração que alcança o campo da constelação. Isso é uma conversa, acho que para uma aula especificamente sobre as ressonâncias entre a constelação e a biblioterapia. Me ajudou muito a ter um outro olhar e misturar essas duas coisas tem sido fantástico. Tem gente que mistura a biblioterapia com a gastronomia. Imagina! Aff, Maria! Tem um livrão lindo aqui que se chama Poesia é para Comer. Então, a Ana Vidal juntou poemas que falam sobre a comida, né? A degustação, os sabores, com receitas e tem imagens das artes plásticas. É um livro lindo, porque na verdade é tudo nutrição, né, minha gente? Então, juntar os prazeres do corpo com a comida, com os prazeres da alma, é maravilhoso. Então, eu já promovi brunch literário e já teve encontros com vinho e poesia. Isso é viver, é desfrutar das melhores coisas, né? E tem gente que mistura a biblioterapia com terapia floral. Olha que lindo, que delicadeza. Então, se você quiser, você pode até me dar uma sugestão que ainda não está aqui, porque essa lista aumenta a cada turma. E aqui vou trazer algumas imagens para você ver. Essa é a Fabiana Cordeiro, Fabiana Correia de Cordeiro. Então, ela fez o curso e começou a oferecer as rodas lá, próximo de Friburgo, aqui em Rio de Janeiro, né?
Essa é a Cristiane Bueno, de São Paulo, e que começou a fazer muitas rodas, começou a dar cursos, e ela está numa espiral crescente muito bonito. Essa aqui é a Dioneia, que é uma psicóloga de São Paulo, que utiliza muito a biblioterapia na clínica dela e também nas rodas abertas. Você vê que ela está aí com os idosos, usando vários livros para contar essas histórias. Essa é a Jaqueline Assunção, de Fortaleza, que teve a ousadia de implantar um projeto de biblioterapia dentro da Assembleia Legislativa, encontrou muita resistência. Ela, junto com a Lilian Cunha, que também está nessa foto, elas implantaram isso para os servidores, e isso foi num crescente, que ela já participou de Bienal, já virou celebridade, deu entrevista em televisão e tudo. Então, que bonito, né? Semear o sensível, o cuidado e a cultura, tudo junto e misturado, né? Aqui é a Tânia e a Deise, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Elas fazem parte da COMAI, que é a Confraria das Mulheres Amantes da Educação. Fizeram o curso e estão lá se fortalecendo nas rodas. Essa é a Lourdes, que fez uma roda de biblioterapia numa biblioteca pública, junto com as crianças, aqui em Niterói. Essa é a Camila Milanese, que fez o curso também, e lá em Criciúma, em Santa Catarina, ela começou a oferecer várias rodas, e eu adoro o vídeo que ela mandou, né? Aquele vídeo de 3 minutos, que ela mostra o álbum. Ela vai registrando em fotografias as rodas que ela vai fazendo. Essa é a Cláudia Antônio, que eu comentei, que faz a mistura da biblioterapia com a música, né? Mas inicialmente ela tem um acervo imenso de literatura infantil e juvenil, e ela está utilizando aí com um grupo de adultos. Se você olhar ali no centro, no chão, são livros infanto-juvenis para todas as idades, que vocês vão conhecer. Aline Vasconcelos, lá em Barra Mansa. Então, percebam que tem toda um apelo estético, lúdico, um momento de respiro, né? Os livros são colocados no centro da roda, as pessoas ficam à vontade. Isso é um trabalho aí da Rosângela Laranja, aqui de Niterói. Aqui é a Valdete, no Rio de Janeiro. Aqui é a Cristina Lúcia, em Niterói. Então, percebam que tem uma coisa em comum, né? Essa mandala. Eu costumo dizer que o nosso lugar sagrado é entre mandalas, mandalas de livros e pessoas, promovendo essa fogueira dos encontros, das partilhas, dos respiros, do acolhimento, através desses objetos amados que são os livros. Isso aqui é uma roda da Cristina Ramos, aqui em Niterói. Até fui lá assistir, que ela fala sobre as árvores. Essa é a Tereza Rodrigues, de Petrolina, que faz um trabalho incrível. Prestem atenção no vídeo dela, porque ela trabalha com atenção psicossocial, utiliza muito a literatura, e ela aplica um questionário antes e depois. Ela consegue aferir a contribuição da biblioterapia no processo de cuidado dessas pessoas. Essa é a Fabíola, que fez a primeira, a Fabíola Barcelos, do Passarinho no Sótão, que fez o primeiro curso em 2015 e que vem num crescente lindo, maravilhoso. Hoje já está até oferecendo grupo de estudos de biblioterapia na escola. Aí é uma das fotos dela, lá em Macaé. Começou com os alunos e foi para a equipe, e foi para os pais. A coisa está só se espalhando.
E aí, algumas imagens mandadas por pessoas da Bibliofamília, né? Mostrando aí cada um com a sua subjetividade, montando o seu centro, o seu acervo, o seu formato, tá vendo? Pode ser só com um livro, tá todo marcadinho, a pessoa, isso aqui foi da Márcia Rodrigues, ela fez todo um centro caprichado, pode ter vários elementos, esse aqui é da Valéria Coutinho, tem a cachorrinha dela que chama Vida, esse aqui é da Fabíola, olha lá. Então, tem uma frase do Jorge Luiz Borges que diz: falar em 1000 noites é falar em infinitas noites. E dizer 1001 noites é acrescentar uma, além do infinito. Isso é para dizer, minha gente, que são infinitas as possibilidades, né? Aqui imagens de alguns centros. Essa frase até eu tirei desse livro que está ali, ó, uma história, uma história, uma história, uma história, da Juliana Franklin e da Anna Gibson, que é um livro lindo. Aí eu botei esses elementos aí no centro para a gente ficar, a favorecer o devaneio, um outro tempo e espaço, algumas rodas realizadas, alguns exemplos de como é que a gente pode brincar, né? Então, teve um dia que eu trouxe os livros da Amir Klink, botei um timão no centro, botei uma echarpe para fingir que é o mar. A gente pode brincar. E a gente pode chamar para brincar. Então, percebam que tem elementos que se repetem, né? Que são estruturantes. Então, a gente já vai encaminhando assim para um método, né? Trabalhar em roda, que a roda ela tem uma força de autorregulação, de trabalhar a igualdade, né? Para favorecer o diálogo. O centro, então a gente marca o centro com os livros, com essa preocupação estética, a delicadeza, os detalhes, o preparo. Então é como se fosse um rito, né? A gente começa muito antes, imaginando como vai ser, qual paninho que eu vou colocar. É claro que no mundo virtual isso tudo mudou um pouco, mas tem alguns elementos que estão em ressonância, todo o preparo que a gente faz, até a estética das imagens, isso tudo faz parte, isso tudo já cria o campo do encontro, eu diria, né? São evidências de cuidado, da atenção às miudezas, e isso é um trabalho de alma, né? Se possível, agora em pandemia é mais complicado, mas a regra é essa, se possível, ofereça ou combine um lanche, tire fotografias, são formas de valorização e pertencimento. Ó, sem querer, deixa eu puxar lá de novo. Vamos lá, continuar. Solte sua criatividade. Esse centro pode ter a sua cara, pode ter uma flor, uma vela, um objeto querido, coerente com a temática proposta. Você pode também, quando é presencial, né, convidar os participantes a compor o centro. Ou, mesmo não sendo presencial, cada um na sua janelinha pode separar um objeto, né? E mostrar, olha, o meu objeto foi esse aqui, por causa disso, né? Então, trazendo objetos como, por exemplo, fotografias, se for fazer uma roda sobre a infância, trazer uma fotografia de infância, uma cantiga de infância, os brinquedos, são ícones para resgate das histórias pessoais. A literatura, então, minha gente, é só uma isca, né? Uma isca para as narrativas nessa arte ancestral de intercambiar experiências. Então, para a gente ir finalizando a aula de hoje,
Vou trazer um trecho do livro Os Pássaros, de Germano Zulo e Albertini. É um livro de imagens, mas tem essa narrativa bem no início do livro que eu amo. Certos dias são diferentes. Quase poderíamos pensar que eles são iguais aos outros. Mas eles têm uma coisinha a mais que os outros dias, não muito, um pequeno detalhe, minúsculo. Na maior parte do tempo, nem sequer notamos esse pequeno detalhe, pois os pequenos detalhes não foram feitos para serem notados, eles foram feitos para serem descobertos. E quando paramos para procurá-los, os pequenos detalhes aparecem, como, por exemplo, o acento aí que não está. Depois eu vou corrigir, são os sacis. Um pequeno detalhe apareceu. Aqui ou acolá, minúsculos, mas de repente tão presentes que se tornam imensos. Os pequenos detalhes são tesouros, verdadeiros tesouros. Aliás, não existe tesouro maior do que os pequenos detalhes. Um único desses detalhes é suficiente para enriquecer um instante que passa. Um único desses detalhes é suficiente para mudar o mundo. Não é lindo? Então, para finalizar, quais são as sugestões para você ancorar no seu caderno de bordo? Sugestões para os prazeres de casa. Tatear possibilidades no seu mosaico pessoal. Com que público? Onde? Usando que livros? Em que horário você iniciaria? É só uma primeira experiência, um recorte. Pode ser que você tenha várias ideias ou ideia nenhuma, mas escolhe alguma coisinha para você começar, né? Começaria onde? Com quem? Quando? Você agregaria uma outra linguagem sua, né? Que elementos estéticos usaria para trazer uma delicadeza para o encontro? E aproveita para se divertir. E aí, minha gente, feito isso, eu convido vocês para imaginar e escrever como se já estivesse acontecendo. Tudo isso que está aqui acontecendo, um dia eu já escrevi. Então, o que de melhor pode acontecer? Então, imagina, com detalhes, sabe? Descreve, eu preparei, fiz isso, fiz aquilo. As pessoas foram chegando, foram ficando curiosas, foram tocando. Aconteceu isso, aquilo. Escreve como se já estivesse acontecendo. E o que você vai estar escutando depois que coisa aconteceu, tá? E um pedido, porque a aula vai ter uma aula onde a gente vai trabalhar o conceito de biblioterapia e vocês vão ver como isso é complexo, não é fácil. Então, eu convido você a, desde já, a esboçar a sua definição pessoal de biblioterapia, né? E aí você pode compartilhar no grupo do WhatsApp, me manda no privado, que na aula que a gente for falar a respeito, pode ser que eu mostre a sua definição, dando os devidos créditos, é claro. Então, o convite é para a gente refletir a respeito do que é e do que não é biblioterapia. Então, minha gente, esse é o fim da segunda aula, mas na verdade não é um fim, é um fio. E essa ilustração belíssima faz parte do livro Fico à Espera, do David Colley, tá bom? Então, como é que você está? Espero que bem. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima aula.